Olá, que a graça e a paz de Cristo Jesus o Senhor esteja com você, com toda a sua família. Eu sou Clésio Ribeiro e hoje, para a glória de Deus, vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Antes de eu começar, mais uma vez, você que ainda não é inscrito nesse canal, clica no botão se inscrever, ative o sininho. Diariamente tem novas mensagens, todas inéditas. E tem mais uma porção de mensagens aqui no canal que você pode ouvir. E juntamente comigo nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Hoje a palavra a qual eu quero meditar está na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1. Vou ler do verso 5 ao 10 e no capítulo 2, no verso 1 e 2. Querido, se eu fosse hoje usar alguns temas atuais para que a gente pudesse fazer uma reflexão da Bíblia, eu teria mensagem aqui para o ano inteiro. Todos os dias a gente falar sobre algum tema do que está acontecendo. Nós estamos saindo de um período de pandemia que dizimou muita gente no mundo inteiro. E teve pessoas ainda que ficou falando que isso era só política. Quantas pessoas que eu conheço que perderam a vida por causa do Covid-19? Nós estamos saindo de uma pandemia e já estamos vivendo uma outra crise, que é a guerra na Rússia, que a Rússia vem cometendo um genocídio com o povo da Ucrânia. E há um rumor de uma possível terceira grande guerra mundial. Devido à guerra, nós já estamos vivendo uma baixa na produção agrícola, então é muito provável que nos próximos meses nós passamos a enfrentar a fome. Porque um dos países envolvidos na guerra é um dos maiores produtores de fertilizantes. Se parar para pensar, a crise ela faz parte da ordem mundial. É sempre falado sobre fome, corrupção, violência e a tentativa também de destruição dos valores da família. Se a gente observar, a grande mídia vem investindo pesado sempre para destruir os valores básicos da família. No entanto, um dos maiores problemas do mundo, ele se resume em um só, o pecado. Porque a natureza pecaminosa que veio em Adão depois da queda no Jardim do Éden, trouxe o egoísmo, o egocentrismo e a inclinação do homem a buscar sempre os seus próprios maus desejos e tentar se saciar de todas as formas. Por isso, a mensagem que eu quero trazer aqui hoje é que nós precisamos vencer o pecado. E como é que nós vamos fazer isso? A palavra de Deus, que é o nosso guia de fé e prática, que vai nos mostrar como que nós possamos vencer o pecado. O texto da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, verso 5, diz assim: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é a luz e não há nele escuridão alguma. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se estivermos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns aos outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade nenhuma em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Verso 10. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. O capítulo 2 da primeira carta de João, verso 1 diz: meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai, o nosso advogado. E é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. O que nos leva a pensar o que é o pecado? O texto de Isaías nos diz, no capítulo 59, verso 2: pois são os seus pecados, os pecados de vocês, que os separam do seu Deus. Não as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Repetindo, pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atendam suas orações. Tudo isso é causado pela desobediência. A desobediência a Deus significa que erramos o alvo e deixamos de fazer o bem, conforme a carta do apóstolo João, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, verso 4, que diz: quem peca é culpado de ter quebrado a lei, porque o pecado é a quebra da lei.
E a carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, 17, diz: portanto, aquele que comete pecado, a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Portanto, comete pecado aquela pessoa que sabe fazer o bem e não faz. A própria carta de Tiago, no capítulo 4, verso 7, diz: portanto, obedeçam a Deus, enfrenta o diabo, que ele fugirá de vocês. Baseado nesses textos que acabamos de ler, nós podemos entender que o pecado nada mais é do que errar o alvo. Tem a lei, Deus estabeleceu os propósitos para cada vida, e toda vez que nós tentamos fugir da presença de Deus, tentamos ir contra aquilo que a lei, que a palavra de Deus nos orienta, que é o nosso guia de fé e prática, toda vez que nós saímos da presença de Deus, nós estamos cometendo pecado. Toda vez que nós deixamos de fazer o que é certo, nós cometemos o pecado. Mas para isso, se nós obedecermos a Deus e enfrentarmos o diabo vai fugir de nós. Logo nós teremos a condição de sair de uma vida de pecado. Nos faz pensar o que é perdão. Perdão, perdoar, é abrir mão em prol do outro. É amar alguém que faz o erro e esquecer o que ele fez. Porque é assim que Deus trata conosco. Miqueias, no capítulo 7, verso 18 ao 20, diz: ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daquele do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Novamente terá compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar, como prometeste antigamente aos nossos antepassados. Tu serás fiel e mostrarás o teu amor a nós, os descendentes de Abraão e de Jacó. Como diz o verso 16 do capítulo 3 de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele pregava o arrependimento dos pecados como a única solução para os problemas das pessoas. Por isso, toda vez que Jesus tinha a oportunidade de pregar o evangelho, de anunciar a palavra de Deus, toda vez que ele ia curar alguém, ele olhava para a pessoa e dizia: os seus pecados estão perdoados. Muitas vezes os fariseus e as outras pessoas ficavam murmurando em seu coração: quem é esse que acha que tem poder para perdoar pecado? E Jesus falava: para que vocês saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, eu te ordeno, levanta a tua cama e anda. Jesus, ele já mostrou que ele era o único que era capaz de perdoar os pecados. Mas nós estamos aqui ainda vivendo nesse mundo perdido, com tantos problemas, tantas dificuldades, tantas aflições, tantas angústias. Quanto mais nós tentamos fazer o que é certo, mais nós nos distanciamos de Deus, porque nossa natureza, ela tem como inclinação nos levar ao pecado. E nos surge uma pergunta: como é que nós vamos vencer o pecado? Como que eu posso vencer o pecado? Se a gente parar para analisar, para cada tipo de situação que passamos na vida, nós podemos conseguir diversas estratégias, diversas formas para obter uma solução viável, razoável, para que a gente possa alcançar resultados positivos. Mas quando o assunto é pecado, não existe diversas formas, não existe diversos modelos, só existe um. Quando o assunto é pecado, só existe uma forma para resolver, que é através do perdão que Cristo nos ofereceu na cruz do Calvário, quando Ele entregou a sua vida por nós, Ele fazendo-se sacrifício pelos nossos pecados. E é somente pelo sacrifício de Jesus Cristo, o Senhor, que nós podemos ser chamados filhos de Deus e viver uma vida se relacionando diretamente com Ele. Como está escrito no livro de Isaías, o povo diz: quem poderia crer que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o sofrimento
sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelha que se haviam perdido, cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como ovelha quando corta a sua lã. Foi preso, condenado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como um sacrifício para tirar os pecados, e por isso terá uma vida longa e terá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Esse texto de Isaías traz a perfeita revelação do que foi o sacrifício de Jesus, porque ele tomou sobre ele as nossas dores. Ele foi ferido e oprimido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Foi por essas pisaduras que nós fomos sarados. Nós somos sarados. Sarados dos nossos pecados, do pecado original, através do sacrifício de Jesus que ele sofreu ali na cruz do Calvário. Por esse sacrifício nós podemos ser chamados filhos de Deus. O texto da primeira carta de João, do capítulo 1, no verso 9, nos traz mais clareza, que nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos andar na luz que é Cristo. O mundo sempre quer arrumar uma desculpa, um motivo para o pecado, como Adão que colocou a culpa na Eva, e esta colocou a culpa na serpente. Deus não aceitou as desculpas de nenhum deles, porque desculpar é diferente de perdoar. Pedir desculpa é o mesmo que não ter mais culpa, porém o erro continua. Já perdoar é apagar o erro. Nunca dê desculpa ou culpe ninguém pelos seus erros, mas você pode se curvar perante a poderosa mão do Senhor, pode confessar os seus pecados e pedir perdão, porque Ele é poderoso para perdoar os seus pecados, e dos seus pecados Ele nunca mais vai lembrar. Deus é amoroso e quer perdoar, mas é preciso que nós reconheçamos os nossos erros. Aquela mulher samaritana no poço de Jacó, ela confessou o seu pecado e recebeu o perdão. E ela não só confessou o seu pecado, mas como se tornou uma evangelista. E foi para sua cidade e chamou todo o povo para que chegasse até onde Jesus estava. E ela falou para todo aquele povo: eu conheci o Messias, o enviado de Deus, porque ele veio e denunciou todos os meus pecados e eu me sinto agora perdoada. Deus nos chama para conversar. E Ele quer nos perdoar totalmente. O texto de Isaías, no capítulo 1, verso 18, nos garante isso. Para confessar os pecados é preciso ter humildade. Para se arrepender com sinceridade. Dar o nome ao pecado, porque pecado tem nome e sobrenome. Dizer o que você fez e sempre, todos os dias, fazer um exame pessoal e confessar seus erros ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele ouve e perdoa os nossos pecados. Recentemente eu estava conversando com um grupo de irmãos que estava mencionando um profeta que chegou na igreja e disse que tinha gente que estava pegando no microfone da igreja em pecado. E claro que quando alguém fala uma situação como essa, a gente começa a olhar e perguntar quem é o pecador. Queridos, mas a palavra é clara. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, e quem diz que não tem pecado já acabou de mentir. Porque todos nós
erramos. Mas para que a gente alcance o perdão do Senhor, nós precisamos confessar os nossos pecados, e os nossos pecados têm nome. Não dá para a gente fazer aquela oração farisaica que muitas pessoas ainda estão fazendo nos dias de hoje. Senhor, perdoa os meus pecados por ação, ou pensamento, ou obras. Não, querido. Se você pecou contra alguém, vai lá, se arrepende, peça perdão para a pessoa. Se você pecou contra Deus, peça perdão contra Ele. Se você andou nos caminhos que não foi aquele que Cristo indicou através da sua palavra, vai lá e confessa o seu pecado. E Ele é poderoso para perdoar os seus pecados. Nós precisamos entender que para Deus, se a gente confessar os nossos pecados, Ele vai perdoar. O verso 5 a 8 da carta de 1 João diz assim: a mensagem que Cristo nos deu é que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nenhuma escuridão nele. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus, ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todos os pecados, todos. Mas para isso nós temos que andar na luz, que a luz é Cristo. Verso 8: se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade nenhuma em nós. Deus nos chama para andar na luz da verdade. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o tempo, Ele já tinha o plano de redenção da humanidade, aonde Ele diz que Jesus Cristo era o Cordeiro morto antes mesmo da fundação do mundo. Então, antes que dissesse haja luz, já havia sido dito haja cruz, porque Deus enviou Jesus antes mesmo da fundação do mundo, para que Ele viesse morrer por mim, por você, pelos nossos pecados, para que dos nossos pecados todos nós fôssemos perdoados. A primeira coisa que Deus criou foi a cruz, o plano de redenção para a humanidade. E a próxima coisa que Ele disse foi haja luz. E Ele veio e Ele viu que a luz era boa, e Ele fez separação entre as trevas e a luz. E Jesus Cristo é a verdade, e Ele é a luz do mundo. Então nós não podemos andar na mentira e nem andar na escuridão. Nós temos que ser como Jesus. Quando andamos na luz, nós obedecemos a Deus, e isso nos faz ter comunhão com Deus e com os homens. Porque quando nós andamos nas trevas, todas as nossas obras, elas começam a andar igual ao local onde nós estamos caminhando. Sem luz, nós não sabemos o que nós estamos vendo. Nós não enxergamos e caímos em todos os buracos. E nós somos enganados pela mentira. Mas quando nós estamos caminhando perante a luz, a certeza da verdade, a certeza que estamos caminhando no santos caminho, e o caminho é esse que está escrito no Evangelho de João: porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem disse isso foi Jesus. Nós temos que andar na luz, como Cristo. O verso 9 e 10 diz: mas se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Nós não podemos dizer que nós não somos pecadores, porque isso já é uma mentira, isso já é pecado. Mas nós podemos dizer que nós somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, o Senhor, porque nós entregamos toda a nossa vida a Ele, nós estamos confiando nele, e Ele há de limpar toda a nossa vida, e Ele há de pagar, Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. A primeira carta de João, no capítulo 3, verso 6, diz assim: o servo de Deus não vive pecando, mas é um pecador. No caso de Ananias e Safira, que não se arrependeram do seu erro e eles morreram. Por quê? Porque não houve arrependimento. Porque muito mais pessoas pecaram. Nós tivemos o caso de Pedro. Pedro pecou contra o Senhor, mas ele se arrependeu. Nós tivemos o caso de Tomé, que pecou. Todos os discípulos de Jesus pecaram. Todos eles fugiram, o abandonaram. Mas teve um que vendeu pelas moedas de prata, ele também se arrependeu, mas o arrependimento dele não gerou nele uma necessidade de mudança, de confronto e de arrependimento. Ele se arrependeu e achou que ele era capaz de sacrificar a sua própria vida. Eu não estou aqui para julgar se Judas foi salvo ou não, mas eu estou aqui
dizendo que ele se arrependeu. A palavra de Deus diz que ele teve arrependimento, mas o arrependimento não gerou nele uma necessidade de mudança. Ele não foi ter com Jesus, ele não foi lá confessar o pecado a ele. Antes disso, ele fugiu e foi tentar resolver a vida do seu jeito. É necessário, queridos, confessar o pecado, como esse texto que eu acabei de ler do verso 9 e 10. Deus, ele é amoroso e ele quer perdoar, mas é preciso reconhecer o erro, como uma mulher samaritana, como eu já falei. Deus nos chama para conversar e ele quer perdoar todos os nossos pecados. O mundo, ele sempre vai querer arrumar desculpa, e nós não podemos tomar a forma do mundo. Nós não temos que dar desculpas, nós temos que nos arrepender e entregar todos os nossos pecados aos pés de Jesus e confiar que ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. É necessário que a gente receba o perdão a qual Jesus nos entregou. A primeira carta de João, no capítulo 2, verso 1 e 2, vai nos dizer isso. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, nosso advogado, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. E é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. É necessário que a gente receba o perdão. Jesus é a garantia. Jesus é a nossa apólice de seguro para perdoar os nossos pecados. Jesus nos dá a certeza do perdão, porque ele veio pessoalmente nos perdoar e está intercedendo por nós juntamente com o Pai. A prova disso é que ele enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 16, do verso 8 ao 11. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo e que aqueles têm uma ideia errada a respeito do pecado e de que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Queridos, Pedro foi avisado de que negaria o Senhor Jesus, mas ele não foi humilde para reconhecer que é fraco, pobre, pecador e pedir ajuda. Antes ele teve uma atitude arrogante e ele afirmou que jamais faria isso. Mesmo Jesus avisando ele, falou: nunca, Senhor, nunca, jamais eu vou fazer isso. E a atitude arrogante fez com que ele caísse. Mas Jesus, mesmo assim, o perdoou. Depois que ele nega Jesus a terceira vez, que ele olha e ele vê Jesus Cristo olhando para ele, aquele olhar do Salvador olhando para ele, cortou a alma de Pedro, e Pedro foi impactado, e ele baixou a cabeça, começou a chorar e correu dali. Ele foi embora porque ele não se sentia mais digno. E é isso que acontece muitas vezes com as nossas vidas. Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, nós não nos sentimos mais dignos de Cristo. Nós não nos sentimos dignos, mas é exatamente isso. Nós não éramos dignos e nem somos dignos hoje. Mas Jesus Cristo nos convida para nós tomarmos a nossa cruz e segui-lo, porque ele dos nossos pecados ele já não lembra mais. Nós precisamos fazer como Pedro fez, depois da atitude arrogante. Ele foi lá e pediu perdão. E quando Jesus olha para ele e fala: Pedro, tu me amas? Ele fala: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele fala: ah, Senhor, tu sabes tudo. Tu conheces o meu coração, tu sabes que eu te amo. Para cada vez que Pedro negou a Jesus, Jesus pergunta a Pedro se ele o amava. Jesus perdoou Pedro. Ele pode perdoar você também. Deus nos avisa antecipadamente de que todos nós somos pecadores e Ele nos perdoa se nós confessarmos os nossos pecados, se nós verdadeiramente nos arrependermos e deixarmos a vida de pecado. Como o texto de Provérbios 28:13 já nos orientava, os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Só existe uma forma de que as nossas transgressões e os nossos pecados sejam encobertos, se nós verdadeiramente confessarmos os nossos pecados e nós deixarmos a vida de pecado. Somente assim nós alcançaremos a misericórdia do Senhor, porque são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã.
Como o próprio texto de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Queridos, nós precisamos entender o que é esse significado da misericórdia de Deus. Ser misericordioso é ser compassivo, benevolente e bondoso. Ao invés de nos condenar, Deus, na sua misericórdia, nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para que nós não sofrêssemos o castigo eterno, porque era esse o nosso salário, era isso que nós merecíamos por viver uma vida caída. O salário do pecado é a morte, mas a misericórdia de Deus que nos proporcionou a oportunidade de sermos redimidos e recebermos a vida eterna. Se Deus não quisesse nos salvar, nós não teríamos outra alternativa senão sofrer a consequência dos nossos atos. Mas Deus quis nos salvar e por causa disso Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. O texto de Êxodo 33, verso 19, nos deixa claro sobre isso. E Deus respondeu: diante de vocês farei passar toda a minha bondade, diante de vocês proclamarei o meu nome, o Senhor. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E Deus teve compaixão de nós, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você. No entanto, nós devemos tomar muito cuidado, porque o pecado, ele nos mata. É o pecado que fez com que toda essa desgraça acontecesse no mundo. Porque foi a partir do pecado de Adão, quando ele descumpriu com a ordenança que o Senhor deixou para ele e para Eva, veio todo esse problema do mundo. E nós temos que tomar cuidado, porque amar o mundo e amar as coisas do mundo pode nos levar a uma vida distante da presença de Deus. A primeira carta de João, no capítulo 2, verso 15 e 17 diz: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas vem do mundo. Queridos, é necessário que chegamos à clareza da necessidade de deixar as coisas do mundo e buscar as coisas de Deus. Nós temos que ter cuidado que a amizade com o mundo, ela é inimizade contra Deus. E isso quem está dizendo não sou eu, é a própria Bíblia que nos diz. Em Tiago, capítulo 4, verso 4, gente fiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se tornará inimigo de Deus. Nós temos que entender que nós temos que fazer escolhas. Ou nós vivemos uma vida santa, de intimidade com Deus, que nós resistamos o diabo, que a gente resista ao pecado, que a gente luta contra o pecado, porque a palavra nos diz que na luta contra o pecado nós não sofremos ainda até o sangue. Ou a gente tem a consciência de viver uma vida em santidade, de santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus, como está escrito em Hebreus. Ou a gente vai ter certeza que essa frase pode fazer efeito na nossa vida. Ou a Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. E se você deixar de ler a Bíblia todos os dias, se você deixar de meditar nas Sagradas Escrituras, automaticamente você já começa a estar longe do propósito de Deus, porque é as Sagradas Escrituras que nos direcionam até Cristo. É lendo e meditando nas Sagradas Escrituras que nós podemos ter certeza da nossa salvação. É meditando na Palavra de Deus que nós podemos encontrar saída para a nossa vida vazia, existencialmente falando. Porque muitas vezes na nossa vida nós entramos num círculo vicioso que a gente começa a trabalhar para viver, vive para trabalhar, trabalha para comer, come para trabalhar e assim vai indo. E quando a gente vê, nós criamos uma rotina que nos afoga e nos deixa preso, porque a palavra de Deus nos diz que todo mundo é atraído, engodado pelos próprios maus desejos. Nós somos atraídos, engodados pelo nosso próprio mau desejo, como está escrito no
de Tiago. No entanto, nós precisamos ter a consciência que meditando nas Sagradas Escrituras todos os dias, que a gente orando, conversando com o Senhor, o Espírito Santo, o Espírito da verdade vai nos conduzir por toda a palavra, por toda a verdade, e quando o inimigo vier nos tentar, a gente vai fazer como Jesus Cristo, quando estava na terra, que foi jejuar 40 dias no deserto, que ele foi tentado, ele combateu o inimigo com a palavra. Porque é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos dá força, é a palavra que nos dá vigor, é a palavra que vai fazer com que a gente resista aos dias maus. Só existe uma forma: ou a gente combate o pecado na raiz, ou o pecado vai nos dominar, vai nos derrubar e vai nos afastar da presença de Deus. Nós temos que fazer essa escolha nos dias de hoje. Qual é a escolha que você tem tido na tua vida? Você tem meditado nas Sagradas Escrituras ou você tem vivido uma vida mais ou menos? Porque acredite, querido, ou nós vivemos 100% na presença de Deus, ou 99% vai nos deixar de fora. Como as virgens, as loucas e as prudentes. As loucas estavam com suas lâmpadas cheias de azeite. As loucas estavam com as suas vasilhas pela metade. Elas não tinham a quantidade suficiente de azeite. Já as outras virgens sábias tinham a quantidade de azeite necessária para passar todo o tempo que fosse preciso. E quando chega o noivo, elas entram e as outras que foram buscar azeite ficaram para trás. O que eu quero dizer, relembrando aqui, trazendo a memória sobre as virgens, que ainda é tempo de você reabastecer a tua lâmpada, ainda é tempo de você manter branco os seus vestidos, e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Ainda é tempo para você confessar os seus pecados. Ainda há tempo para você viver uma vida em santidade. Ainda é tempo para você negar-se a si mesmo, tomar todo dia a sua cruz e seguir a Jesus. Ainda há tempo, e o tempo é hoje. Então pare de se preocupar com amanhã. Basta hoje você confessar os seus pecados, entregar a sua vida a Deus e confiar que Ele vai cuidar de você. Nesse momento eu quero orar por você. Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que eu oro, eu entro em Tua presença através dessa oração. Senhor, para interceder em prol do meu irmão, da minha irmã que estão ouvindo essa mensagem, que eles têm vivido uma vida de uma forma relapsa, que ainda não entenderam que eles precisam viver longe do pecado, que eles não podem brincar com o pecado, porque o pecado não vai brincar e vai derrubar e vai aprisioná-los e eles não vão conseguir vencer. Senhor, que o Teu Espírito Santo nesse momento possa entrar nesse coração, trazer conforto, trazer paz e trazer a certeza da Tua salvação, e que possa ajudá-los a caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, até que eles venham alcançar a estatura de um varão perfeito, que eles venham viver uma vida santa e irrepreensível, não tendo do que envergonhar, manejando também a boa palavra da verdade, que eles venham caminhar pelos Seus santos caminhos, e que no grande dia todos nós, em uma única só voz, podemos entrar nas mansões celestiais pela porta. Senhor, eu estou aqui trazendo essa ministração, essa palavra, para que muitas pessoas que possam ouvir, possam ser levadas ao arrependimento, assim como um dia eu fui, e que nós possamos encontrar contigo no grande dia, porque o Senhor é santo, 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 e importa que todos aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade, e que no grande dia nós possamos estar juntamente contigo, porque vivemos uma vida santa e irrepreensível aqui na terra. Senhor, em nome de Cristo Jesus que eu oro, sabendo que o Senhor já está agindo nessas vidas. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.